Boa tarde. Nossa aula de história hoje será sobre o Brasil colonial. Iniciaremos assim a nossa unidade 2 do livro de história e vamos até a página 116 para acompanharmos o conteúdo da nossa aula. Esse período ele corresponde à época do descobrimento, tá? Onde aqui haviam os indígenas vivendo. O nome do lugar dessas terras era chamado Pindorama, como nós já vimos anteriormente na aula. E nós temos aí, turma, tanto na página 116 como na página 117, as imagens para observarmos, né? Então, de um lado aqui do Brasil, hoje, né, nosso país chamado Brasil, por conta da árvore, né, pau-brasil, que foi explorada aqui, mas antes era chamado de Pindorama. E já eu vou pedir para vocês ouvirem a música Pindorama, que é muito bonita e conta a história do nosso país, tá? Mas antes disso, nós temos aqui os indígenas, né, vivendo aqui com seus hábitos na terra, sua oca, as brincadeiras das crianças. Então, nós temos aqui um povo que vivia, e na página 117, uma imagem mostrando os portugueses chegando aqui, então, no nosso território. E aí nós temos algumas perguntas, tá? Então, assim, você já esteve em contato com pessoas que possuem uma cultura diferente da sua? Você já conheceu uma pessoa que não fala, por exemplo, a sua língua, que ela é de um outro lugar do mundo? O que é necessário para que não haja conflitos entre os povos de diferentes origens? Por exemplo, nessa época, os indígenas tinham um modo de vida muito simples, relacionado à terra, aos alimentos, ali, né, aquela cultura de caça e de pesca. E os portugueses, na verdade, os europeus, de um modo geral, eles já vislumbravam riquezas, descobertas de novas terras, então eles exploravam mesmo, eles tinham uma outra visão já de mundo, né? Então, o que acontece, o que seria necessário aí para que não houvesse conflitos entre essas duas culturas aí quando se encontrassem? E também vamos pensar como que você reage diante de uma pessoa que fala outra língua, por exemplo, o chinês, né? Nós não entendemos, por exemplo, o chinês, eu pelo menos não entendo o chinês. Então, como é que a gente vai ficar sem saber, sem poder se comunicar, correto? Muito bem. E a outra pergunta é o que os indígenas aprenderam com os europeus e o que os europeus aprenderam com os indígenas? O que será que porque mesmo tendo um modo de vida simples dos indígenas, com certeza eles ensinaram algumas coisas para os europeus, assim como os europeus ensinaram para os indígenas. Então, ficam essas reflexões aqui para iniciarmos o nosso estudo, então, desta unidade. Ok, turma? Eu quero que vocês ouçam essa música do grupo, né, daquela dupla Palavra Cantada, Pindorama. Tem o link, então é só clicar e eu quero que vocês escutem e eu aguardo, e na volta então nós continuamos a nossa aula, ok? Muito bem, vocês já ouviram a canção Pindorama e nós temos aí uma charge, né, essa ilustração aí para analisarmos. Então, eu gostaria que vocês observassem que tem o nosso país, né, tá dentro de um cercado de arame, no caso até farpado, e um mar aí cheio de caravelas, chegando, né? E aí tem uma placa dizendo assim: proibida a ancoragem de outro navio que não seja português. Então, aqui é de uma maneira até irônica, né? Na verdade,
ele está produzindo uma situação de exagero, né? Qual é o exagero que vocês acham que tem nesta imagem aí? E a questão 2, eu quero que vocês façam individual também, né? Será que é fácil controlar quem chega a um território e quem sai dele? Por exemplo, é fácil controlar quem chega no Brasil ou quem chega na Argentina ou até mesmo nos Estados Unidos? Vocês acham que é fácil controlar quem chega a um território e quem sai também dele? Então, tempo para vocês responderem e aí nós voltamos na sequência. Muito bem, turma. Na questão 1, nós não temos como colocar uma cerca em qualquer território que seja para proibir a invasão de estrangeiros, né? Então, não existe isso. Então, o exagero produzido nessa charge, nessa ilustração, que não há como, não existe essa possibilidade de cercar um território, um país, ou até mesmo um estado, para proibir que outras pessoas cheguem, né? Mas nós estamos falando dessa época lá em 1400 e pouco, 1500, quando chegaram os portugueses aqui, né? E a questão 2, hoje há um controle, né? Tanto em aeroportos, nos portos, nas estradas, né? Nós temos aí um controle, em alguns países até um controle muito rigoroso, né? De entrada e saída de pessoas estrangeiras, mas também isso não impede que as pessoas se desloquem de um lugar para o outro, tá? Então, assim, aqui a gente tem uma pergunta lá da época do descobrimento, que não tinha como fazer esse controle aí, como na questão 1, né, fechar um determinado território, um local, para que outras pessoas não chegassem, e hoje há um controle da entrada e saída das pessoas que se deslocam, né? Então, mesmo tendo um controle bem rigoroso, assim, não fica impedido de que as pessoas se movimentem e vão de um lugar ao outro, certo? Muito bem. Eu quero que vocês peguem um texto, porque aqui no finalzinho da página 118, eu quero que vocês marquem aí esse trecho que está em amarelo aqui, tá? Quando os portugueses tomaram posse desse imenso território, que na época era chamado Pindorama e hoje é Brasil, eles não imaginavam todas as dificuldades que encontrariam para povoar e também impedir a invasão de outros povos, porque mais tarde chegam outros povos aqui no Brasil e também eles não pedem licença para os portugueses, né? Depois, na página 119, vocês vão passar a marcar texto que Cabral veio ao Brasil em 1500 em uma viagem que ele tinha outro destino, ele queria ir para as Índias, né? Só que ele acaba chegando aqui nas terras de Pindorama. Também eu quero que vocês marquem ali que o território brasileiro recém-descoberto, ele não ficou esquecido, tá? Os portugueses, eles extraíram diversas riquezas naturais que encontraram aqui, tá? As especiarias, que nós já vimos no capítulo anterior, o pau-brasil, tá? Então, assim, eles chegaram aqui e depois voltaram, né? Então, não ficou esquecido. Também, eu quero que vocês marquem as dificuldades que eles encontraram. Turma, assim, primeiro, eles viviam lá em Portugal, eles tinham a sua casa, a sua família. Foi difícil para alguns deixarem as suas famílias, as suas casas e se aventurar numa viagem de navio, que eles não tinham nem noção também de tempo, do que eles, assim, das dificuldades que eles encontrariam em alto mar, e também a dificuldade de chegar aqui, né? O que eles encontrariam aqui, né? Mato, índios, a língua diferente, o modo de vida diferente. Então, marquem isso daí, tá? E também que esse novo território, Pindorama, o Brasil hoje, ele estava a meses de distância. Então, as viagens eram muito perigosas, tá? E só podiam ser feitas em navios, tá? Então, marquem isso também, porque agora eu quero que vocês respondam a questão número 1 de tudo que vocês lembram
das dificuldades que os europeus enfrentaram para chegar até o Brasil. Então, eu quero que vocês relacionem aí algumas das dificuldades de acordo com o texto. Tempo para vocês responderem. Se vocês colocaram que viajar de navio era muito difícil, tá ok. Muitas pessoas, elas morriam de doenças ou até mesmo em naufrágios durante as viagens. Era difícil deixar a família, os amigos, as suas casas. Era preciso reconstruir aqui novas casas ou moradias em um lugar totalmente diferente. A língua falada era diferente e a distância entre esses dois lugares aí são algumas das dificuldades e desafios que foram encontrados pelos portugueses. Muito bem, turma? Seguindo, gostaria que na página 120 vocês analisassem muito bem essa tabela e o mapa que tá aí, tá? Na página 120 de vocês. O tempo de viagem e a duração, né? E também localizar no mapa essas cidades aí para vocês verem as rotas e traçar, no caso, as rotas de viagens. Então, tempo também para vocês analisarem a tabela, o mapa e fazerem as questões. Muito bem. A rota aí que vocês precisam traçar, ó, Salvador até Lisboa. Então, Salvador tá aqui no Brasil, Lisboa aqui em Portugal. Então, tracem essa rota e depois Salvador até o estado do Rio de Janeiro, aqui próximo à linha do Trópico de Capricórnio, certo, turma? Então, façam, por gentileza, esse traçado aí da rota que foi feita, de acordo com a tabela acima, certo? E a letra B, por que as viagens demoravam tanto? Nesse período, não havia tecnologias como nós temos hoje, certo? Isso também nós já conversamos em sala. As embarcações, elas navegavam a partir da força do vento. Então, por exemplo, dependendo do tempo, se não tinha vento, eles ficavam sem navegar, eles ficavam assim, como se fosse a deriva no mar, esperando, né, ter vento para poder viajar. Então, essas viagens demoravam porque eles dependiam exclusivamente do vento, tá? Eles não tinham outros recursos para que o barco viajasse, ou as embarcações, perdão, viajassem dia e noite, por exemplo, sem parar, tá bom, turma? Então, essa a questão. Na página 121, nós temos aí nau e caravelas, né? As naus eram embarcações maiores e as suas velas eram retangulares, tá? Aqui, ó, a gente pode ver que era no formato de retângulo. Aí, para esse tipo de embarcação, o nome é nau. A caravela, ela tem as velas no formato de triângulos e elas são mais ágeis, né? Elas navegam com maior velocidade do que a nau, tá bom? Aí nós temos duas questões, tá? A primeira é se era comum os navegadores se perderem em alto mar. Sim, era muito comum, tá? Porque eles não tinham instrumentos precisos para navegação, então era comum eles se perderem, tá? E o porquê? Por falta de instrumentos, tá bom? Então, eles até tinham alguns nessa época, mas eles não eram tão precisos como hoje, por exemplo, um GPS que auxilia nos deslocamentos. E aí, a questão B, vocês vão ler o poema de Fernando Pessoa, que tá aí no meio da página, e ao lado tem um espaço para vocês ilustrarem esse poema, tá? Caprichem nessa atividade, tá bom, turma? Por hoje é só. Excelente trabalho, boas aulas e nos falamos, ok?